Fala pessoal, estamos de volta ao podcast Contra o Outlaw, melhor podcast de direito digital, segundo Paulo Freire. Bino, essa é para você, um beijo. Estamos aqui hoje presentes, eu e a professora Luísa Fatim. Você vê que a gente ficou tanto tempo sem gravar que eu tô até enferrujado para fazer essa abertura. Férias. Pra gente bater férias de 6 meses? Deus, hein? É porque a gente tava na reta final do mestrado, já somos agora oficialmente mestres em Direito Privado Europeu e Inteligência Artificial, recebemos nossos diplomas, finalmente, graças a Deus. E voltamos para bater um papo extremamente importante aí com relação à inteligência artificial na educação, projetos de modernização de educação e outras questões relacionadas à tecnologia com ninguém mais, ninguém menos que o secretário de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul, Hélio Dyer. Seja muito bem-vindo, Hélio. Luísa, você apresenta o nosso convidado, por favor? Apresento, ficamos 6 meses sem gravar, mas voltamos com tudo, hein? Convidado de peso. Hélio Dyer é professor efetivo da Rede de Ensino de Campo Grande, graduado em Geografia, especialista em Gestão Escolar pela UFMS, especialista em Gestão Sustentável do Turismo em Áreas Naturais pela Uniderp, pós-graduado e com mestrado em Educação na UEMS. Além disso, na sede, ele desempenhou a função de superintendente de políticas educacionais, de coordenador estadual do PRO-BNCC, de presidente do Conselho Estadual de Educação do Mato Grosso do Sul, conselheiro do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação e presidente do Conselho Fiscal do CONSED, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação. Atualmente, ele é secretário de Estado de Educação do Mato Grosso do Sul, como o Rafa falou, e vice-presidente do CONSED. Pelo Ministério de Educação, ele é membro da Comissão Intergovernamental de Financiamento da Educação Básica, membro do Comitê de Monitoramento e Avaliação do Ensino Médio, membro da Instância Permanente de Negociação e Cooperação entre a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Ou seja, ele sabe do que ele está falando na prática e no currículo. Muito bem-vindo, é isso aí, Hélio. seja bem-vindo. Obrigado. Prazer ter aqui você conosco e vamos para cima. É isso aí. Prazer. E já segue a gente nas nossas redes sociais, @contra_out_law, para você já ficar por dentro aí das atualizações, que agora parece que são semestrais, né? Mas estamos voltando agora, né? Logo, logo a gente vai ter que iniciar a próxima temporada. Um projeto novo também, logo, logo deve ser anunciado para vocês. O nosso primeiro livro vai ser publicado em breve, então já segue o perfil para vocês ficarem por dentro dessas novidades. E sigam os nossos perfis nas redes sociais, @rafaelchaia.dv, @lufatim, @antony.dv, @raissavpavon e @oluizbino. Segue também o perfil do nosso convidado, @Hélio Dyer, Dyer Daher, para vocês poderem acompanhar as novidades lá no Instagram. Esse é um podcast que tem apoio da ANAD, Associação Nacional de Advogados de Direito Digital. Esse ano vai ter CONAD de novo, a gente vai trazer as novidades assim que for anunciado, então já vão seguindo a gente aí. Painel do Contra o Outlaw, como sempre, lá pelo 5º ano seguido? É, 5º ano seguido, e inclusive novidades ano que vem, AI Summit 2027 em Joinville, Santa Catarina. Teremos um painel do Contra o Outlaw também lá, maior evento de inteligência artificial da América Latina. Recebemos o convite aí oficializado já. Estaremos lá ano que vem, se Deus quiser. Opa, obrigada pelo convite desde já. Estaremos lá em Joinville. Cidade maravilhosa, hein? E é isso aí. Vamos dar o pontapé inicial então. Porque olha, o grande temor das pessoas com relação à inteligência artificial é que a inteligência artificial fosse emburrecer todo mundo, as pessoas fossem ficar com preguiça de pensar. E não é isso. Na verdade, a gente sabe que a inteligência artificial é uma belíssima ferramenta de apoio quando bem utilizada na educação. Qual que está sendo a abordagem hoje da Secretaria de Educação com relação ao uso da IA, especialmente na escola estadual? Eu digo o seguinte, você vai lembrar que quando eu comecei a lecionar em 96, né, na estadual, na época não tinha internet, não tinha absolutamente nada. Quando Tudo surgiu, era mato. Tudo era. Eu brinco, eu sou professor de geografia, a gente usava um aparelho que chamava episcópio. Episcópio é o pai do retroprojetor. Pra você ter ideia que o negócio era antigo. Quando as tecnologias começam a chegar, elas são um suporte. Quando chegou a internet, eu faço muita referência disso, que todo mundo falava a mesma coisa. Chegou a internet, nós não vamos mais na biblioteca pesquisar, porque a nossa geração era o quê? O professor passava uma atividade, você tinha que ir na biblioteca municipal lá atrás da Barça, da Life, sei lá, qualquer coisa. Todo mundo... Delta Universal. Exatamente. E a gente ia lá pesquisar no livro.
né? Quando chegou a internet, que todo mundo falou, agora acabou a pesquisa. Deus me livre, a internet vai substituir o professor, a internet vai acabar com a pesquisa. E isso está acontecendo de novo agora com a inteligência artificial. Há um temor muito grande de como é que a inteligência artificial vai assumir os papéis que hoje são de professores, de coordenadores, de orientadores e tal. A gente tem uma visão de que não é dessa maneira que vai acontecer. Veja que hoje o nosso foco na educação ele é mais soft skills do que hard skills. Sim. A educação ela também evoluiu. Aquilo que estava do professor como um ente que emana conhecimento, aquilo acabou. Hoje o professor é um articulador do processo de aprendizagem. E o nosso foco maior hoje não é mais só hard skills, também é soft skills. E a IA não entra em soft skills. Ela vai entrar naquilo que você tem em acelerar a pesquisa, te dar subsídios, trabalhar, fazer com que, com base na pesquisa, você consiga produzir conhecimento. Então, nosso foco é esse. Primeiro, desmistificar que a IA vai ser o inimigo do professor. Não vai. Mas, isso é importante considerar, que o professor que não se adequar, ele vai ter muita dificuldade. Como é o professor que não se adequou à internet? Uhum. Eu, como professor de geografia, você utilizar a IA para trabalhar a geografia é maravilhoso. Eu vou trabalhar a hidrografia do Pantanal hoje numa capacidade de produzir um mapa por IA. Isso aí, para o aluno, é muito legal. Entendeu? E se eu não for um professor preparado, eu corro um risco gigantesco de ficar obsoleto para o meu grupo de estudantes. Então, há uma pressão, é normal. E o Estado ele vem trabalhando para fazer com que isso chegue de maneira homogênea na rede, que é uma grande dificuldade. Porque, veja, o celular que nós temos aqui, agora recentemente a gente assinou um convênio com a Google para fornecer Gemini para todos os estudantes da rede estadual. São 200 mil contas Google que vão fornecer. Mas qual é a questão? Nem todos os celulares são iguais, né? O meu celular, eu sou um aluno da rede estadual que estuda aqui nas escolas de centro, eu tenho mais poder aquisitivo, eu tenho um celular melhor, e eu tenho aquele outro aluno que é da periferia, que eu não tenho um celular tão bom. Como é que eu vou ter acesso à mesma qualidade de IA se os dispositivos que geram IA também são diferentes? Democracia no acesso a IA é importante ser considerado. Então o Estado ele tem que fazer o quê? Fazer com que isso seja equilibrado. Fazer com que a IA chegue. Por isso que a gente assinou com a Google para levar o Gemini para todas as escolas através dos nossos laboratórios e começar a orientar os professores a como utilizar. É muito desafiador porque, como eu disse para vocês, você tem professores antigos que, quero fazer parte, e tem uma galera aí que ainda não está muito afim, né? É essa bolha, essa resistência da tecnologia, às vezes, que a gente tem que enfrentar mesmo. A gente conversa bastante com professores também, na universidade, inclusive. E a gente percebe exatamente essa resistência. As pessoas olhando e falando assim, não, mas eu vou continuar fazendo do meu jeito, eu vou continuar dando a minha aula expositiva como eu sempre dei. Só que o problema é que foi para o mercado já está cobrando se você tem essa desenvoltura para usar uma ferramenta de automação, não tem jeito. É muito isso, porque a gente tem que fazer uma análise geracional, né? A nossa geração, a gente não tinha escolha. Vamos lá. O que a gente escolhia? Nada. Ou a gente tinha a rua para brincar, ou um horário da TV, determinados canais de TV que passavam programação pra gente assistir. E ficar esperando a propaganda dos filmes que eu passar ao longo do ano e ver que dia que aquele filme vai passar. Essa era a nossa... Nós estamos falando com uma juventude que ela escolhe o que ela vai assistir, na hora que ela vai assistir, quantas vezes ela vai assistir, no tempo e velocidade que ela quer assistir. Então, é uma geração muito mais autônoma. Tanto é que a gente, quando acessou a internet, a gente sentava na frente da internet e não sabia o que fazer. Meu Deus, quais são as possibilidades? Que mundo novo é esse? Eles nasceram com um mundo aberto, né? Com um espaço de criação muito grande. Então, para eles, a IA é um universo gigantesco que eles vão explorando com uma rapidez muito maior do que a nossa. Eu fico que nem um bobo descobrindo coisas assim na IA, que essa gurizada já está muito mais à frente do que a gente. Eles vão criando, eu estava falando agora há pouco, antes da gente entrar no ar, do trabalho que a gente já começa a fazer nas escolas, que é cruzar IA com robótica, entendeu? Que a robótica já está na escola. Então, quando você acha que está levando uma novidade para eles, cara, eles já criaram a peça. Eles já estão assim, porque eles produzem a programação na IA, eles levam isso para impressora 3D, já linkaram na robótica e você fala, meu Deus, como é que eles fizeram isso, né? Você tá falando isso, eu tô pensando no meu sobrinho, cara, porque... Meu sobrinho, a gente foi há alguns anos, ele tinha umas atividades no colégio dele que ele tinha que fazer pelo computador, né?
E a gente falou, vamos comprar um computador básico, né? Pra ele poder fazer essas atividades. Comprou um notebookzinho assim de entrada, assim, tipo um Core i3 com 4 GB de RAM. E falamos assim, pronto, pra acessar a atividade dá, né? Cara, a gente deixou o computador com ele 1 semana, assim. Ele, e aí, tá gostando do computador? Ele falou assim, tava um pouco lento, mas agora eu já formatei e coloquei um Linux nele e ficou melhor. É isso. É Eu disso falei, que a gente tá cara... falando. É. Eu comecei a mexer com o sistema operacional com 20 anos. O guri, ele tinha 9, 10, 11 na época. Eu olhei aqui e falei assim, como assim você botou Linux? Não, eu peguei um tutorial no YouTube. Aprendi no YouTube. Mas é disso, entendeu? Eles têm uma capacidade incrível de gerar conhecimento e compartilhar conhecimento, que é outra coisa que a nossa geração não tinha. E eles explodem as bolhas deles na parte de conectividade e se conectam e conversam e vão passando conhecimento. Então isso faz deles algo que beira o assustador para um professor mais tradicional. Você chega na sala de aula e você vai falar, eu sempre uso aqui da geografia, né? Você vai trabalhar, por exemplo, coordenada geográfica. A gente tinha que usar a carta topográfica para gerar conhecimento. Hoje, a internet te dá a coordenada com um ponto. Você pede para a IA gerar a coordenada geográfica da casinha da Dona Maria, da cidade de Joinville, tal. Ele vai te dar aquilo pronto, sem precisar pesquisa. Então, ele acelera a obtenção da informação. Agora, o que você vai fazer com a informação não é a IA que vai te dar. Aí é a escola, né? Então, ele acelera uma parte do processo de pesquisa. E aí entra uma outra questão que eu acho que é muito importante, que é a questão da ética no mundo virtual. Né? Eu acho que é a grande discussão que tem uma relação muito próxima com o direito, porque ao mesmo tempo que a gente começa a trazer, inserir essa gurizada nesse mundo, infelizmente eles também têm acesso a um espaço cujo direito ainda não está claro. Para eles não está claro que mundo é esse, que eu posso escrever o que eu quiser, eu posso falar o que eu quiser, eu posso pegar a foto da minha professora, ir lá na IA e fazer um desenho escrachado dela e publicar nos nossos grupos. A questão da ética nesse mundo, ela ainda está, por mais que comece a ficar mais claro, ela ainda está longe do entendimento da juventude. Então virou um universo muito solto. Por isso que na educação a gente começa a trabalhar muito a questão da ética no mundo virtual, envolve inclusive a IA. Então o que eu posso, o que eu não posso fazer, não é? Porque às vezes a grande preocupação das pessoas na educação é o aluno vai produzir artigos usando IA. A gente já superou essa discussão, porque sim, eles vão produzir textos utilizando IA. Até o CNPq se adiantou e publicou uma resolução sobre isso já. Exato, porque não tem como você impedir. Então, já que você não tem, vamos pegar essa possibilidade e trazer para um outro modo. Mas aí entra a questão da ética, a questão do direito autoral, a questão quando é que eu construo essa lógica para o nosso estudante, entendeu? Lá, quando a gente fala de BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, ela já foca em 10 competências socioemocionais, que são soft skills, que é aquilo, inclusive, o mercado espera. Se você fizer uma pesquisa, a gente tem uma pesquisa recente com o Instituto Ayrton Senna, que é o Ricardo Paes de Barros, que é um grande economista, parceiro nosso, foi meu professor no INSPER, inclusive. Ele fez uma pesquisa do mercado de trabalho, o que eles mais esperam dos estudantes. Das 10 principais competências, 9 são soft skills. Ninguém mais quer o cara que decora o Código Penal. Até porque as hard skills, ou então a teoria, ou o que está escrito, tudo isso você pode adquirir com um uso básico da IA. Exatamente. Agora, as soft skills têm que ser desenvolvidas e o desenvolvimento delas é um pouco mais lento e demanda competências que não são adquiridas facilmente, Exatamente. né? E estão falando de hard skills agora, né? Até para quem está assistindo a gente entender a diferença. As hard skills, elas são aquelas skills mais técnicas, é o conhecimento grosso que você obtém a partir da sua profissão. Exato. No direito, por exemplo, é um direito civil, direito penal, direito administrativo, etc. Você saber a letra da lei. Exato. As soft skills são as competências humanas. São questões, por exemplo, como trabalhar em equipe, oratória, redação, interpretação de texto, entre questões assim que você precisa realmente no seu dia a dia, né? Você tem empatia ao atender um cliente. O que você espera, né? Por exemplo, você está montando um time, né? O que você espera do teu time? Capacidade de trabalhar em equipe, ética, respeito, uma capacidade de comunicação, resiliência, que para nós é algo hoje que falta muito. É uma geração pouco resiliente,
que não sustenta a posição, que se deixa levar. A gente tá vendo efeito manada para tudo que é lado. Por quê? Porque é uma galera que tem dificuldade de ser resiliente na ideia, em se sustentar. Então, a preocupação maior nossa é entregar um cidadão capaz de ser atraente para o mercado de trabalho. E olha, esse cara, além de ter, obviamente, saber utilizar as ferramentas que te levam ao conhecimento do hard skill. Ou seja, eu não estou falando mais de tê-lo aqui. Eu tenho que saber utilizar as ferramentas que me forneçam essa informação. E, através dessa informação, utilizar bem ela com ética. Esse é o grande desafio da educação hoje. Exatamente. A gente não pode mais ficar amarrado na decoreba. Porque a geração da decoreba era a gente. Né? Hoje você não tem mais que decorar tudo aquilo e chega... E beira o absurdo você esperar isso hoje, entendeu? A informação tá posta. Se a gente fosse resumir a questão, é aquilo que a gente falou. As pessoas elas não querem mais saber o que você sabe. Elas querem saber se você sabe resolver o problema. Exatamente. Eu não vou te procurar para perguntar, me dá um conceito. Não, eu tenho esse problema. Qual é a solução? Você tem que dar a solução. Exato. E uma excelente... um ponto excelente da inteligência artificial é justamente que ela nos fornece de mão beijada praticamente aquilo que era esperado das gerações anteriores para que tanto as gerações anteriores quanto a geração atual possam focar naquilo que realmente importa, já que a inteligência artificial vai me dar, né, a teoria ou a técnica de modo facilitado, eu tenho mais tempo para levar minha atenção para aquilo que realmente importa, que é aquele arcabouço principiológico do conviver em sociedade. Aí entra as soft skills e aí entra as tais das hard skills que o Walter Longo fala, né? Que em terra de IA, quem tem coração é rei. Porque justamente o fato da inteligência artificial nos propiciar levar o nosso tempo para aquilo que realmente importa, nos traz de volta a nossa humanidade. Faz a gente se confrontar com o que é realmente o nosso papel e o que é realmente do humano. Porque é do humano se confrontar com questões éticas e filosóficas e tomar as decisões. Porque a informação está aí posta, como você disse, né? A informação está aí posta e nunca houve tanta informação à disposição do ser humano. A questão é o que nós vamos fazer com essa informação, de que maneira, e se vai ser do jeito certo ou errado, se vai afrontar o direito de alguém, se vai ser antiético, se vai ser responsável ou não. Então, daí a importância das soft skills e hard skills. Aí cai naquele dilema que a gente está sempre batendo aqui, né? Letramento digital. Tudo começa no tal do letramento digital, em ensinar princípios não só éticos, mas também de humanismo, de compliance, de segurança, de empatia para o uso dessas ferramentas. E isso vai para todas as áreas, né? Para tudo. Então, assim, pra tudo. Claro, começa na educação, mas aí depois vai para o direito, vai para engenharia, vai para arquitetura, né? Vai para... Então... o acesso à informação, vou dar um dado interessante. A gente libera a banda das escolas, pelo menos uma vez a cada 6 meses, para ter informação de como é que é o acesso da juventude, principalmente na internet, enfim. 70% é TikTok. E o que isso nos diz? A gente tem que tirar uma leitura disso. Eles acessam mídias de informação muito rápida, vídeos de 30 segundos, por exemplo. Isso, para nós, é interessante que você comece a planejar a educação de acordo com a interação com a informação que essa geração tem. O que eu estou dizendo? Palestra de meia hora não rola mais. Bem, eu falo muito isso. Eu vou dar uma palestra na escola. Até recentemente tive com o pessoal do direito da OCDB para falar sobre que eles querem ir para as escolas falarem sobre direito eleitoral agora, né? Sim, eles estão com esse projeto lá. Estão com o projeto. Aí eu alertei, falei, gente, seguinte, super bem-vindo, precisamos, mas sejam muito dinâmicos, porque essa juventude, eles são muito rápidos. O 2x do WhatsApp é por causa dessa galera. Eles querem ouvir muito rápido. Você vai nessas plataformas de streaming e você assiste agora acelerado as séries, entendeu? É aquela coisa... E a gente tá aprendendo, né, que é muito comum, quando você tem na memória afetiva uma série que você assistiu na década de 80, você vai assistir de novo e fala, nossa, esse negócio é lento. Porque a gente foi aprendendo a também absorver a informação. Então, essa juventude, ela chega... Ela é mais autônoma, então ela busca na IA a informação com muita rapidez, então ela recebe isso, eles estão aprendendo a utilizar isso, e não só aprender a acessar a informação, mas dar utilidade para aquela informação. Aí entra a nossa preocupação. Você tem um acesso livre, você tem acesso a coisas boas,
e você tem acesso a coisas ruins. E no Brasil, por característica, o Brasil ele sempre se insere de forma despranejada. Eu fui recentemente para a Finlândia para entender como é que está o nível de interação com a tecnologia na Finlândia. Que a Finlândia sempre é utilizada como um grande modelo. A Finlândia é tipo um protótipo do mundo para aquilo que a gente entende que vai caminhar a educação. E a Finlândia proibiu telas nas escolas e proibiu interação com telas até o que é o inicial deles do ensino fundamental 2. Porque eles entenderam que a tela, a imersão nas telas e naturalmente na conectividade, enfim, gerou uma geração preguiçosa. Então, há uma inversão hoje, uma tendência, e o Brasil recentemente aprovou uma lei que nos dá a possibilidade de restringir o acesso ao celular para fazer com que haja o tempo correto, né? Então, você tem o tempo correto da criação da criança que sim, ela tem que acessar um livro, ela tem que entender que o livro é uma mídia e essa mídia também te fornece alguma informação. Aí você vai migrar depois para uma outra mídia até você chegar, por exemplo, na inteligência artificial, sabendo todo um processo de pesquisa e construção e absorção de conhecimento. Então, essa tendência deve chegar a uma discussão mundial sobre isso hoje, porque o mundo parou para discutir IA na educação. Então, todo mundo está muito preocupado com isso. Aí, de novo, a questão da democracia no acesso, fazer com que a educação ela saiba absorver, mas dentro de fases distintas, entendeu? Porque no Brasil, assim, é tudo muito solto. Então, você tem gurizada muito rápido acessando, foi lá para instalar o Linux lá. Como instalar o Linux no meu notebook, que não é lá muito rápido, tá? Aí eu vai lá, o IA entregou para ele. Eles são autônomos. É uma juventude muito autônoma. Ele não tem medo de estragar o computador. A gente tinha medo de mudar o canal da TV de casa. Lembra? Você fala, meu Deus, eu não sei se eu mudar aqui vai estragar a televisão. Eles desmontaram, ele pegou o computador que você deu, ele rebutou o computador formatou inteirinho, reinstalou. Sem a menor preocupação se isso estragar ou não, porque detalhe, eles são mais avançados mesmo. E quando enjoou do Linux, ele reinstalou o Windows. Entendeu? Olha o nível de autonomia deles. Aí você imagina esse nível de autonomia para uma geração com a IA disponível. Então, é um universo muito, muito, muito mais amplo do que a nossa geração é capaz de entender. E aí entra numa discussão que a educação tem que formar estudantes, inclusive para profissões que a gente nem sabe que existe ainda. A gente tá falando de futuro. Né? Não, e o risco, né? Porque essa quantidade, esse mar de informação disponível, essa autonomia toda, só que sem o repertório necessário para julgar o que é perigoso e o que não é perigoso. É dos soft skills. O risco, a base. Entende? É essa base que nós tivemos. Por que a gente acessa com moderação? Porque você tem ali te sustentando toda uma estrutura socioemocional que te dá travas. Posso ir acessando. Essa turma não. Aí é que cabe a educação trazer, obviamente junto com a estrutura de família, independente da estrutura que a família tem, fazer com que essa liberdade, ela venha, é a que a gente brinca que é do Homem-Aranha, né? Então, com grandes poderes temos grandes responsabilidades. O uso da IA tem que ser assim também. Então, o que eu posso fazer, como eu posso fazer, qual utilidade eu posso dar para informação e para tudo, né? Então, por exemplo, podcasts. A gente tem várias escolas que usam podcast e eles estão roteirizando por IA. Entendeu? Que eu perguntei, eu visito escolas, mas vocês estão roteirizando? A gente usa IA para roteirizar. Isso não foi ensinado pela escola, não foi ensinado por ninguém. É a gurizada de 10, 12, 14 anos que estão utilizando a IA para roteirizar podcast. Que é uma coisa tão louca que se a gente voltasse na nossa geração, essas 3 palavras a gente sabendo o que quer dizer. Então veja o nível de independência deles. É por isso que a educação ela tem que ser uma balizadora do processo. Impedir, não vai acontecer, entendeu? Essa questão das balizas, né? E vocês fazendo esses testes, como, por exemplo, liberar a banda e verificar que quantos por cento o acesso? 70% do TikTok. Isso demonstra que o TikTok está conseguindo, com o meio de informação dele, com o jeito que ele passa a informação, capturar a atenção deles. E se a gente pensar que o TikTok era eminentemente uma ferramenta de educação, a gente passa a aprender um pouquinho com esse exemplo, né? O que a gente pode trazer disso para a educação do dia a dia. E aí eu fico pensando que a gente já discutiu aqui várias vezes. Eu quero acrescentar uma coisa depois. Sobre essa questão da obsolescência do modelo tradicional de educação. Nós, como juristas, não temos os seus insights, a sua expertise na educação, mas a impressão que eu tenho é que a inteligência artificial veio e esfregou na cara dos educadores, assim,
a sua obsolescência não pode passar um dia a mais sem ser enfrentada. Então, ou você muda agora esse modelo tradicional de educação, ou vocês vão perder os educandos. Exato. Você teve essa impressão? Eu como jurista, tive, mas não sei se os educadores tiveram. Mas isso é um espelho do que acontece não só na educação básica, quanto no ensino superior. Sim. A gente quando fala de educação, acho que no global, isso joga na cara do professor. E aí vamos falar, nós estamos falando de professores que começaram as suas carreiras. Eu comecei em 96. Eu tenho vários colegas mais antigos do que eu. Começaram no final da década de 80, né? A galera que usava a máquina de datilografia como ferramenta. E ele chega nesse universo ainda tentando entender, só que a rapidez faz com que, de fato, os processos cheguem jogados na cara dele. Olha, Sim. ou você se atualiza, ou você passa a se tornar um ser menos importante no processo, né? Então, é essa a importância que nós temos que dar para a inserção desse profissional nesse novo mundo. Porque quando você coloca os 70%, qual que é a necessidade? Eu tenho que entender qual a ferramenta de mídia que eles mais interagem e o formato dessa ferramenta. Porque antigamente era o que? Era YouTube, vídeos de 20 minutos. 10 minutos, no máximo. Agora a gente está falando com uma massa de acesso em vídeos de 30 segundos. Tanto é que vocês estão assistindo novelinhas em TikTok. Novela de 15 segundos, um capítulo, mini capítulo, sabe como chama aquele troço? E eles vão interagindo com aquilo, absorvem uma quantidade gigante de informação, só que muitas vezes de nível mais raso, menos profundo, né? Então a gente tem que entender, a mídia de conexão deles é uma mídia muito rápida, só que mais rasa. YouTube era uma mídia mais longa e mais profunda. Então, esse entendimento da capacidade de interação deles com mídias diferentes nos dá o norte de como é que a gente tem que tentar balizar isso lá dentro da escola. E até equilibrar, às vezes, né? O que falta, o que eles têm ali e o que não tem. Que é o que eles têm, assim, a rapidez disso, óbvio que nos assusta. Claro, porque a gente tem que incentivar a leitura. Uma das grandes missões da educação, incentivar a leitura. O estudante brasileiro, ele lê pouco, escreve mal, interpreta pior ainda. Por que a gente não tira o Enem, a redação do Enem? Muita gente, eu sou da comissão do Enem no Ministério da Educação. Por que a gente não tira a redação? Porque o dia que a gente tirar, as crianças deixaram de escrever. Porque a gente escrevia. Depois a gente aprendeu que nós tínhamos que datilografar, porque a mãe falava, se você não fizer datilografia, você vai morrer de fome. Aí da datilografia nós vamos para a digitação. Da digitação a gente entra num mundo em que você vai digitar com um dedo. Agora a gente não digita mais com o dedo. A gente manda um áudio. Então a tendência é as gerações vindouras a perderem a capacidade de escrita. Olha que absurdo. Isso são milênios que o ser humano se desenvolveu para escrever e a gente, de uma forma muito rápida, em uma geração, estamos tirando isso deles. É por isso, por exemplo, que a redação não sai. A redação não pode sair do Enem. Porque o dia que sair, a gente tira a última... A gente fala que é a última trava para manter a necessidade. Porque, de novo, a IA, ela escreve para você. A gente, quando ia pesquisar, lembra de novo? Na Barça, a gente pegava no papel almaço, trabalho de história. Copiava, né? Copiava. Pelo menos isso, Você tinha que ler o que estava lá e você lia o que você escrevia. Então é muito comum as pessoas dizerem, secretário, que dia que vai acabar o caderno na sala de aula? Que dia que vai... Por mim, não acaba. Tem que ter o espaço para ele ali, porque senão a gente perde a capacidade de escrita. Então, assim, as ferramentas vão chegando, em especial a IA, que te entrega a informação. Então, há cuidados periféricos que nós temos que ter. Capacidade de escrita, capacidade de interpretação. Porque hoje, inclusive, a IA te dá a interpretação de um texto. Você manda um textão lá, por favor, me interprete esse texto, me dê informação. Então, a gente já parou de ler. Quando você para de ler, você perde a potência de escrita. Né? Então são os riscos que ela traz e a escola tem que estar, justo para a gente falar da baliza, ela tem que balizar para fazer com que a gente utilize a ferramenta, mas não deixe de desenvolver aquilo que é essencial para a educação ainda, apesar da necessidade de evoluir, né? E vocês falam de balizas, por exemplo, com relação aos modelos de material hoje para educação, e você vê como que as coisas elas convergem, né? 70% dos alunos utilizando o TikTok. A gente tem aí um aumento exponencial do consumo de conteúdos curtos. E aí você pega, por exemplo, o anúncio que foi feito no Notebook LM essa semana. Notebook LM é uma das principais, se não a principal ferramenta de inteligência artificial para a educação, e é do Google também. Notebook LM ele produz qualquer tipo de conteúdo. Podcast, vídeo, mapa mental, perguntas e respostas. Qual que foi o recurso que eles liberaram essa semana? Vídeos curtos na vertical. Puxa.
O notebook LM agora, ele gera vídeos curtos na vertical, para essa geração que consome conteúdo TikTok. Ou seja, eu vou pegar uma apostila e vou colocar lá, ele vai gerar vídeos curtos na vertical com aquele conteúdo. A gente só espera que os conteúdos que serão gerados ali sejam, de fato, os conteúdos... Mas você vê que até as ferramentas que são usadas na educação, elas vão seguindo a tendência de consumo de conteúdo? Sim. Porque, beleza, ele gera vídeo, mas ele gera um vídeo de 12, 15, 16 minutos. Ele gera podcasts, mas ele gera um podcast de 20 minutos. E aí as pessoas não querem ficar 15, 20 minutos paradas ouvindo. Quem consome esses conteúdos mais longos são pessoas mais velhas. Sim. Você vê, os nossos episódios aqui são episódios de mais ou menos 50 minutos, 1h e 10. Quando a gente pega a demografia do nosso público, é um público de 35 a 44 anos. Mas é isso aí, né? É isso aí mesmo. A gente mais jovens... Mas é por isso que criaram os cortes. Exato. O corte foi criado em podcast para aprender aquele que não quer assistir tudo, ele quer absorve cortes. Então você pode ver que hoje é muito comum nos podcasts você ter cortes justamente para essa galera que quer pegar aquele trecho, se interessa, aí o corte já vem inclusive com a descrição, né, fulano falou de tal coisa, porque a pessoa vai direto no corte. E até dando um passo adiante, já tem ferramenta de IA que produz os cortes. Exatamente. Você joga o vídeo, ele faz todos os cortes para você. Agora, uma coisa, não por acaso, né, o que está acontecendo. Eu não vou nem usar o termo que a gente está emburrecendo, porque tem essa discussão toda, tem aquele estudo do MIT, se a gente está emburrecendo ou não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o nosso cérebro não estava preparado para isso e, de fato, todos nós mudamos. Eu sou bibliófila, eu coleciono livro, eu faço parte de clube de leitura, meu livro de cabeceira é Ética Nicômano, então eu gosto de livro. E eu tenho mais dificuldade de ler hoje em dia do que há 5 anos. Às vezes eu tenho que voltar a página e falar, peraí, minha cabeça não tá legal. E eu leio para sobreviver, o meu ganha-pão depende de leitura e tá difícil para mim. Então eu imagino para os jovens, porque tudo isso que a gente vive diariamente, as horas que a gente gasta nas redes sociais, sem perceber quantas horas a gente gasta nas redes sociais, porque agora a gente tem um computador na palma da mão, isso mudou o modo como nós consumimos a informação. Então eu penso nos desafios que os educadores têm e nos bastidores a gente estava aqui conversando sobre o seu projeto na educação estadual sobre aliar a robótica à inteligência artificial. E por que isso me chamou muita atenção? Porque eu fico pensando no futuro, se de fato aquela previsão de que em 10 anos nós vamos perder 30 milhões de empregos para a inteligência artificial e vai demorar um pouquinho até esses empregos serem remanejados, essas pessoas serem remanejadas para outras funções. O que vai acontecer daqui a 10 anos com essas 30 milhões de pessoas? Elas vão ter que ter se preparado em 2026, 27 e 28 para as novas profissões ou para serem empreendedores individuais. E esse seu projeto da robótica com a IA me indica, me recomenda que a educação tem essa preocupação, de fato, com a formação dos jovens para o mercado de trabalho daqui a alguns anos, de que eles sejam capacitados para o empreendedorismo individual. Porque se a gente ficar dependendo de empregos de início, de empregos de operários, de empregos em grandes fábricas, para aquele cara que acabou de sair do ensino médio, vai ficar complicado, porque mudou o mercado de trabalho. Então, a gente precisa fomentar já na educação que essa galera tem essa verve do empreendedorismo. Eu acho que vai ter uma reconfiguração bem profunda. Eu vi uma entrevista, eu tô tentando lembrar quem é que foi que deu essa entrevista, mas ele falou uma frase assim, muita gente criticou a frase que ele falou, porque interpretou, eu acho que interpretou de uma forma errada. Eu falei assim, gente, mas ele não falou nada de errado. O que ele falou é o seguinte, que hoje você está tendo tanto acesso a conhecimento, principalmente por conta da inteligência artificial, você está tendo tanta facilidade para desenvolver novas skills, você tem hoje tanta facilidade para poder empreender, que ele falou assim, que o filho do pedreiro não vai querer ser pedreiro, ele vai querer fazer outras coisas. Só que a gente também tem que pensar que isso vai afetar todo um setor, por exemplo, como o setor construtivo. Porque se você vai ter diminuição de mão de obra numa ponta, você vai comprometer alguém na outra. Aí o pessoal já interpretou na questão do... Não, porque ele está sendo preconceituoso. Ele falou assim, não, gente, eu só estou dando um exemplo. Tipo, eu tenho hoje uma mão de obra. O construtor civil.
Os filhos desse construtor civil têm a oportunidade de fazer algo melhor na vida deles. Mas quem vai repor o construtor civil? Então a gente tem que começar a pensar também que outros setores vão ter que começar a investir em tecnologia para fazer essa substituição. Porque você vai criar você vai perder alguns empregos, você vai criar novos empregos e você vai criar vácuos em alguns setores que são estratégicos. E aí você vai ter que começar a pensar essa reconfiguração do mercado. Como é que eu vou tampar esses buracos? Vai ser com tecnologia? E se eu começar a ter uma super titulação das pessoas, as pessoas sendo muito bem formadas, eu vou conseguir ter cargo para absorver todas essas pessoas? Ou o mercado, de repente, vai acabar desvalorizando? Então, assim, são muitos desafios que a gente tem que pensar a longo prazo. A gente está batendo, acho que na pontinha do iceberg só, se a gente for pensar bem. Eu gosto muito da área da geografia, que eu sempre gostei muito, foi entender a evolução das nações e, enfim. A tendência quando você tem uma melhoria no IDH de qualquer sociedade é que o produto fica barato e o serviço fica caro. Sim. É comum, por exemplo, em países... No Brasil ainda está invertido, né? O serviço ele é mais barato do que o produto. Estados Unidos é o contrário. Alguns países, principalmente Europa, ali você vai... Finlândia é muito comum. Por exemplo, se você vai comprar um Mac, ele é barato. Se você precisar consertar um Mac, ele é caríssimo. Você não tem um cara que conserta. Tanto é que viraram países importadores de mão de obra de serviços, né? Do barbeiro ao pedreiro, ao cara da manutenção. Por quê? Porque essas sociedades elas foram atingindo um nível em que, de fato, o antigo pedreiro finlandês não quis virar, o filho dele não quis virar pedreiro, foi para uma outra área. Teve a oportunidade de estudar. Foi estudando. E então, agora a tendência o pedreiro natural. lá Exatamente. ganha mais do E o que acontece? Agora houve uma inversão e o pedreiro que o filho via o pai pedreiro ganhando mal, hoje o pedreiro atual ele ganha muito bem. Porque o serviço ficou raro e aí você começa a encarecer. É uma tendência. E isso vai acontecer. O que acontece aqui no Brasil, por exemplo, a gente fala muito disso. É o que eu falei agora há pouco, a gente tem que preparar para profissões que ainda não existem. Exatamente. Se você voltar na década de 90 e falar de engenharia da computação... mas nem tem menor... Não, porque você lembra que computador era um negócio muito novo. Tudo aquilo que veio depois, várias das profissões, programadores, por exemplo, era algo, eu tô falando de alguma coisa lá no, sei lá, lá dos Estados Unidos, uma coisa muito longe. E quantos da nossa geração acabou entrando para essa área? Porque a gente foi para profissões mais tradicionais, né? É o direito, é a licenciatura. Então... a educação está pensando assim, como eu formo esse futuro cidadão no universo. Imagina o que é IAD, que será a IA daqui a 10 anos. O que ela vai substituir e quais serão as pessoas que vão operar a IA daqui a 10 anos. Né? Quais são as profissões necessárias para fazer a utilização dela, já que está falando dela como tema gerador, o que ela, como eixo, vai gerar de oportunidade. Porque a educação pública, ela fala essencialmente de gerar oportunidade. Eu tenho que fazer com que o meu estudante da escola pública tenha oportunidade de crescer enquanto cidadão. Eu tenho que entregar um cidadão sul-mato-grossense preparado, que seja útil para a sociedade, mas, acima de tudo, em condições de prover família, de crescer como cidadão, de ter oportunidades na vida. E aí isso tem muito relação com aquilo que a sociedade está caminhando. Somos um estado focado no agro de primeiro nível, né? Então usa muita tecnologia, o agro sul-mato-grossense ele é muito focado nisso. Sim. Plantas imensas de celulose, uma rota bioceânica que a gente já está imaginando como é que ela vai gerar as oportunidades. Então, e tudo isso amarrado numa massa tecnológica capitaneada pela IA que chega nesse cenário e eu tenho que entregar o jovem no estado que é pleno emprego. O pleno emprego para nós, ele é muito bom, mas ao mesmo tempo um risco, porque o que é o pleno emprego? Fazendo uma análise, precisa entender o cenário. O pleno emprego é dizer que todo adulto em condições de trabalhar está empregado com carteira de trabalho e nós temos a grande massa de trabalhadores devidamente empregados. Só que o subemprego, ou emprego informal, ele não deixa de existir. Como ele permanece ali, ele não consegue mais resgatar o adulto para isso, ele vai aonde? Ele vai na juventude. Ele vai tentar trazer o jovem que deveria estar estudando para enrolar cadeira, para fabricar alguma coisa ali que não é uma indústria, para manter aquilo funcionando,
Porque ainda tem a demanda. O subemprego, ele está focado na produção de serviços ou produtos que tem demanda, senão ele não existiria. Sim. E como o adulto ele foi para o mercado formal, a juventude fica ali exposta. E a educação, a gente tem que estar trabalhando o tempo todo. Até que aqui, o que nós fizemos? De 23 para cá, em 23 a gente assumiu uma meta, que era a meta da OCDE, de pelo menos 50% dos nossos estudantes de ensino médio fazendo educação profissional, para ter perspectiva de futuro rápido. E a gente implantou hoje, quase 60% dos alunos estão na educação profissional em cursos focados naquilo que o Estado tem gerado de oportunidade. E aí, quando você traz a tecnologia para dentro, é tentar entender não só o que é IA, mas o que é IA dentro desses campos de crescimento do Mato Grosso do Sul, né? Então, você tem... vou dar o exemplo da rota do Vale da Celulose, que talvez seja o maior gerador de oportunidade hoje do Estado. O boom de empresas diretas e indiretas que vem nesse processo e como é que a gente na educação vai ensinar, por exemplo, o aluno a utilizar IA para operar desenvolvimento de mudas de eucalipto na região de Ribas do Rio Pardo. Estou falando de curso técnico de florestas. Então, como é que eu uso a IA para apoiar o meu estudante? Então, eu estou indo para além da IA padrão, produzindo coisas mais básicas da educação básica, que está no propedêutico, né? Que a gente fala, história, geografia. Aquilo que está dentro da formação técnica dele e como é que ele vai utilizar a IA para esse futuro, porque a IA está ali, o empregador quer que você use, porque falou, peraí, eu sou uma empresa aqui, muda, vou dar muito exemplo de florestas, que é um eixo grande nosso. Como é que você, estudante de curso técnico, vai conseguir tirar da IA produção, produtividade, informação, para que eu tenha ganho de produtividade dentro do processo da cadeia produtiva daquela área? Então, aí é a chave de usar a inteligência artificial com os nossos estudantes, é trabalhar a inteligência artificial, potencializar o nosso aluno como um operador dela em prol do emprego dele, entende? Então, é um passo a mais. E aí ela vai nos dar essa oportunidade. Então, isso que está se construindo, que é algo muito novo, é o que eu falei, eu não sei, por exemplo, o que essas grandes empresas esperam do nosso estudante no uso da tecnologia ainda. Não é mais o cara que está ali no computador, não é mais isso, né? Então, como é que a gente vai utilizar essa estrutura? Como, por exemplo, na outra ponta, a gente está ensinando alunos nossos do curso de agroecologia das aldeias a como usar a IA para produzir 4 pastos diferentes de acordo com a época do ano, porque lá é agricultura familiar, as aldeias têm muito de agricultura familiar. E como é que esse aluno meu lá na ponta, que eu tenho escola nossa que produz 6 passos diferentes em Taunay e entrega através de pesquisa que eles trabalham junto com a IA. A IA preditiva. Se a IA entrega, por exemplo, o ciclo meteorológico da minha região nos últimos 20 anos para gerar um cálculo de climatologia, para eu pensar quais são os pastos ideais que eu vou utilizar. Então, é o meu aluno utilizando informação da IA, cruzando com o conhecimento prático que ele tem para implantar pesquisa para melhorar a vida da sociedade, da microsociedade dele. E o que eu acho legal é que a IA, sendo uma tecnologia tão versátil, ela dá abertura para outras tecnologias entrarem na discussão. Porque, por exemplo, você vai usar a IA para fazer ali todo um planejamento de plantação, de lavoura. Aí você pode pedir para a IA te dar, por exemplo, soluções para fazer a manutenção e acompanhamento. A IA ela pode te indicar, por exemplo, o uso de um drone com um algoritmo de visão computacional. Ou, de repente, eu quero mexer com produção. A IA pode te propor uma solução baseada em blockchain para você poder fazer o rastreio da mercadoria. O que vai ser extremamente útil agora, inclusive com o potencial da rota bioceânica. Você já pensou o cara poder produzir carne, por exemplo, e exportar e você poder ali, por meio da blockchain, fazer o registro daquela carne desde a produção até o consumidor final? E quem vai dar essa abertura é a própria IA, porque a IA vai trazer essas soluções. Eu quero de repente pensar uma forma de automação, vai dar abertura para robótica. Vai dar abertura para o desenvolvimento de um algoritmo, porque hoje você pode usar a IA para programar, você pode usar a IA para desenhar a solução. Aí ela vai ser um grande portal tecnológico para soluções. Tanto para organizar quanto para ser criativa, né? Exato. Sim, e a gente costuma dizer assim, o receio que existe hoje, eu uso muito o passado para fazer... Quando os robôs surgiram na indústria, todo mundo falou que eles iam tomar o lugar dos operários. A IA... ela tá pondo medo, não é no operário. Ela tá pondo medo na galera que era mais exigida. Não é, entende? Não é mais a planta
a sustentação das instituições. É a galera que estava no operacional mais para cima, é a galera que produzia conhecimento das empresas que estão com receio agora. Porque antes o robô que substituiu o operário na linha de produção de um carro, né? Foi o primeiro impactado pela tecnologia mecânica. Agora a gente está falando de uma tecnologia que vai substituir o cara que era a cabeça pensante da proposição. Então, tira do conforto. Só que o ser humano se adapta, é o que eu estou falando para vocês. A gente só não sabe quanto tempo vai demorar para se adaptar. Essa adaptação, ela é assustadora, mas eu digo, ela é assustadora para nossa geração. Essa gurizada que está ensinando, para eles, é orgânico o uso. Não fomos nós que propomos o uso da IA para os alunos criarem relatórios meteorológicos, foram eles. A gente colocou, tem uma escola nossa que implantou em Aquidauana uma estação meteorológica, a gente comprou para uma estação pequena, com pluviômetro, análise de vento e tal. Eles cruzaram isso com a IA sem qualquer tipo de incentivo da Secretaria de Educação. E criaram modelos, entendeu? E cálculos, que veja, partiu deles. Então, assim, você vê que muito... tem orgulho dos alunos. Não, eu tenho, cara, eu acho o máximo isso, entendeu? Bom. Porque, assim, essa vontade que eles têm, sabe? Isso eu fico impressionado, porque eu como professor, eu passei por várias gerações de estudantes, né? Então a gente vem de uma geração que não tinha vontade. Tava mais apática, né? Então essa gurizada, eles vão produzindo, eles vão entregando. Então eu gosto muito, porque nos desafia o tempo todo, né? Então eu acho que a IA ela vai se encaixar nisso. Né? No nosso caso aqui, seja no agro, por exemplo, vou discutir produção de rapadura de uma comunidade quilombola nossa, como é que a IA... Porque eu não posso discutir IA pensando no aluno da Escola Central de Campo Grande. Eu tenho que pensar na IA do meu aluno lá do Quilombo, eu tenho que pensar na IA da minha escola, de uma escola minha que fica 2 dias de rio para chegar no Pantanal. Como é que meus alunos lá da Ilha Ínsula, lá no norte do Amolar, estão utilizando robótica, porque eles têm robótica lá, e vão utilizar IA para construir soluções para a comunidade deles. Essa é a sacada que eu acho que a IA tem que entregar para nós, entendeu? É o aluno entender que é puxar a IA para a realidade dele, que é o que está acontecendo, por exemplo, em Taunay, que é o que está acontecendo em Ribas do Rio Pardo, que a gente começa a puxar a IA para trazer conhecimento, estudo no sentido de pesquisa e dar subsídios para eles tomarem as decisões que têm que ser tomadas, que a IA não toma decisão. Aí é o ser humano. Ela me dá subsídios para a tomada de decisão. Eu acho que é a grande sacada da IA que a gente tem que inserir na educação. Então, a educação vai assimilar a IA como uma ferramenta pedagógica. Muito potente, mas é uma ferramenta pedagógica. Cara, né? o que me surpreende e me encanta ao mesmo tempo é que a gente está falando tudo isso de IA e parece que a IA tá aí tem uns 10 anos no mercado. Pois é. E não tem, cara. Tem 4 anos. A gente foi ter acesso ao ChatGPT, foi ali no finalzinho de 22 e início de 23. Foi. Ou seja, 23, 24, 25, 26. Tem 4 anos. E olha ao humano médio. Exato. Eu tô falando das IAs generativas. Sim. Olha o salto que deu nesses 4 anos. Aí o Hélio fala assim, imagina daqui 10 anos. Cara, eu tô assustado de imaginar como é que vai ser daqui 3. Verdade. Imagina daqui 10. Não, você vê o bonito da tecnologia é isso, né? A gente adequar a realidade daquela comunidade ali, Exato. Né? A gente trouxe uma vez num outro podcast um exemplo do cara que vende bala ali na Afonso Pena com QR Code. Isso é tecnologia sendo bem usada. Exatamente. Ele está inserido no mercado financeiro, ele tem o QR Code para você fazer um Pix para a conta dele também, mesmo ele vendendo bala no sinal. Então, a tecnologia levada à comunidade que precisa e aplica a tecnologia para a realidade dela, seja na agricultura familiar dela, seja, né, naquele entorno social. E isso eu acho muito bonito, porque a gente consegue adaptar para o uso que aquele determinado grupo de humanos precisa. Isso é muito bacana. Não, ao nível o leque de possibilidades, ele é muito grande. É por isso que a gente fala muito do conceito da democracia no acesso a IA. Eu tenho que garantir que o meu estudante lá na ponta, e Mato Grosso do Sul é um estado muito diverso, hoje nós somos a rede estadual são 200 mil alunos, né? Em mais de 500 unidades, 350 escolas, mais extensões, uma estrutura gigantesca, e você tem que fazer com que chegue para todo mundo. Sim. E é por isso que eu falei, eu preciso fazer com que o meu aluno indígena lá do Pantanal, isoladinho lá, esteja utilizando a IA também como opção.
como é que esse aluno aqui de Campo Grande, o aluno da fronteira, como é que eles estão utilizando isso para benefício próprio, no sentido de produção de conhecimento, e como utilizar isso para as comunidades deles, para trazer conhecimento, trazer riqueza, trazer aquilo que a gente espera que a educação pública faça por eles, né? Que é gerar oportunidade, fazer com que eles tenham um engajamento na vida deles de maneira adequada. Porque eu acho que e aí a grande dificuldade, porque a IA era muito, muito nova. As famílias não entendem direito o que é isso. As famílias têm muita dificuldade em assimilar o que é IA. Às vezes o assunto chega na família por meio do aluno, né? A grande maioria das vezes, né? Eles estão tentando entender o que é aquilo ainda, e o aluno do nada chega e entrega um roteiro de podcast numa escola que a coitada professora está tentando implantar, e ela... Então, assim, a professora... É o que você falou aquela hora, isso joga e vai empurrando. O legal é que os professores eles estão assimilando. Então os professores eles estão curtindo esse momento. Eu falo com muito orgulho isso, eu não tenho relatos de restrições de professores, por exemplo, colocando obstáculos no uso da IA. Pelo contrário, estão tentando assim assimilar. E aí eu tô falando de gerações de professores, Cara, né? e Hélio, é da natureza do ser humano. O ser humano quer conhecer. Isso mexe com os muito nossos legal. propósitos. É descobrir as coisas, entender, conhecer. É do propósito do ser humano, né? Naquela palestra a gente estava falando sobre os seres humanos que se jogavam no mar, nas caravelas, para descobrir novos horizontes. Então, o humano... Com a inteligência artificial, ele passa a se deparar com aquilo que ele foi feito para fazer, que é descobrir novas coisas, que é conhecer. E a gente foi relegado a só fabricar, a só operar, a virarmos, né, peça de manobra para trabalhar, para ganhar um salário no final do mês. Exatamente. E com a IA, a gente passa a despertar essa coisa que vem dentro do ser humano, que a gente não sabe muito bem o nome, mas é uma ânsia de conhecer e de descobrir novas coisas. Né? A gente está criando, por exemplo, aquela tríade de robótica com IA, com impressoras 3D, que vai dar capacidade para o aluno, por exemplo, produzir as suas próprias peças com programação feita por IA, para fazer com que... isso gera o quê? Isso gera, por exemplo, estudantes entregando projetos de engenharia a alunos de 14 anos. Então, eles conseguem hoje em aulas de matemática, aí eu tenho que trazer o conhecimento, porque você imagina eu vou trabalhar física. A capacidade que a IA me dá de produzir estruturas utilizando IA, robótica e impressora 3D numa aula de física é uma coisa incrível. Não, com certeza. Eu lembro que eu produzia, para o meu aluno entender o relevo do Mato Grosso do Sul, na época eu fazia o mapa em isopor. E a gente pegava massa de pão e moldava o Mato Grosso do Sul com a Serra de Maracaju, Serra de Bodoquena, Pantanal, Bacia do Paraná, Bacia do Paraguai, e a gente assava esse pão e ficava um pão no formato do Mato Grosso do Sul. Os alunos nunca mais esqueciam onde ficava a Serra de Maracaju, mas era a estratégia que eu utilizava enquanto professor há 30 anos atrás. Hoje você consegue, através de uma programação feita por IA, estabelecer os parâmetros do mapa do Mato Grosso do Sul. Você constrói uma impressora 3D e o aluno construiu. O produto final pouco importa. O conceito da geografia na cabeça dele é que importa. Ele nunca mais vai esquecer. Nunca mais vai esquecer. Então, os conceitos de matemática, de física, de química... Eu tive ontem, essa semana numa escola, ontem eu não sei quando que vai ao ar, mas enfim, nós estivemos numa escola e os alunos estavam com a IA aberta na lousa digital, pediram para a IA produzir as moléculas de CO2 em 3D, e de 3D eles estavam usando o modelo físico daquela molécula. O equipamento, a IA, aquilo lá vai ficar para trás, mas o entendimento da composição da molécula do CO2 ficou. Mas por que ficou? Porque eles usaram a ferramenta dentro do processo de aprendizagem como um professor estoico pegando na mão. Exatamente. Ele tá aqui do meu lado, pegando na minha mão enquanto eu aprendo. Agora, se o cara simplesmente perguntar para a IA, ela responder, ele vai ler aquilo e vai esquecer. Sim, e o professor super empolgado, que ele falou assim, olha, eles nunca mais vão esquecer o modelo da molecular do CO2, né? E para isso, você teve um professor que se adaptou a esse novo mundo, que pesquisou, utilizou e gerou o mapa 3D e aplicou com os estudantes. Os estudantes adoraram aquilo ali. A IA serviu como uma grande sustentação daquela aula
de química, como hoje você faz, por exemplo, pesquisas com os estudantes na área de biologia, de geografia dentro das escolas, que a pesquisa entrega para você, eles vão para a prática. Então, eu vou, por exemplo, vou trabalhar um replantio na região da minha escola. Antes você tinha que caçar modelos. Hoje a IA te entrega os modelos, quais são as espécies melhores, qual que é o tipo de raiz, qual é a produtividade, qual é a época de plantar. Então ela te dá aquele trabalho. Cabe ao professor fazer essa gestão do conhecimento junto com o aluno e ela vai te dar os conceitos para isso. E o aluno vai utilizar ela como uma estrutura que dá suporte à aprendizagem. Percebe que ela não substitui o professor. Ela dá um suporte para o professor e o professor tem que ter a sabedoria de ser um interlocutor da informação bruta para a prática do aluno, entendeu? Então ele é essa ponte, então, e obviamente que vai exigir dele uma imersão, né? Ele precisa. Isso é uma coisa que não tem como você fugir. Professor, você vai ter que brincar na IA mesmo. E o quanto antes se conscientizar que ele é agora um interlocutor e não um mero expositor. Exato. Não, aquele conceito de eu à frente de vocês, eu o dono do conhecimento e vocês panelinhas vazias para receber conhecimento, isso não existe mais. Isso aí já foi o tempo. E tem aquele elemento de impacto maior, né? Porque a IA, em razão até mesmo da sua experiência de usuário, ela é absurdamente intuitiva. É uma ferramenta que é muito fácil de usar. Então o acesso dela é muito amplo, muito irrestrito. Até para o professor. Se o professor ele perder o medo muitas vezes de sentar e mexer, ele vai enxergar um potencial ali até para preparar suas aulas, preparar material complementar, etc e tal. Porque é uma ferramenta muito intuitiva. Não, e ele tem repertório para usar essa ferramenta intuitiva do melhor modo possível. Coisa que o aluno ainda não tem, até porque é muito jovem, não tem a mesma quantidade de conhecimento, cultura e repertório que um professor tem. O segredo aí é que tá, o segredo é quando você ainda é raso no conhecimento, você não sabe o essencial da pesquisa, que é a pergunta. O aluno não sabe perguntar, o professor sabe. Veja, eu vou saber fazer a pergunta correta para a IA, para ela me dar a informação correta para trabalhar com os meus alunos, porque o aluno ainda não tem o conhecimento básico daquilo para ele poder fazer a pergunta correta, né? Então, isso vai para tudo. Por exemplo, cursos nossos de gastronomia, a gente tem um trabalho muito grande em gastronomia. Para eu trabalhar composições químicas de receita, porque pra vocês entenderem, a gastronomia ela não pode ser solta. Né? A gastronomia ela traz conhecimentos de química, de física, de matemática. Eu trabalho composição química para cocção de um alimento, eu trabalho reação química de um alimento, eu trabalho biologicamente como é que aquele alimento se relaciona com o meu corpo, eu trabalho proporções com a matemática para entregar um prato de arroz com feijão e bife e ovo. Para a construção de receitas, composição, isso é uma grande ferramenta na educação. Eu posso construir ali e estudar, quando eu for fazer um bobó de galinha, quais são, no meu curso de gastronomia, quais são as reações químicas, tempo de cocção, quanto mais tempo, como eu faço para o molho ficar mais raso, mais grosso, através de um conhecimento que eu gero básico, que o meu aluno vai estudar e aplicar isso no seu curso. Né? Então ela tem uma amplitude tão grande para a educação. Nossa, a educação ela ainda está tentando. Totalmente multidisciplinar, né? Muito. Então é muita riqueza de informação. Não, como é rico ser estudante em 2026. Não, vocês têm muita sorte. A gente estava falando sobre isso, eu morro de inveja, tenho uma vontade de ter 15 anos de novo com esse universo, né? Você vai viajar, coloca a tua apostila no notebook LM, pede um podcast. Exatamente. E além de ler, você vai ouvindo. Né? Nossa, pode aprender de diversas maneiras. É algo tão grande, tão absurdamente... Pra quem sabe usar, é maravilhoso. Eu falo assim, é um universo... E para nós que fomos vivendo as mudanças, né? Eu acho que a gente trata com mais freios, eu imagino, né? A gente vai, cada novidade dessa, você fala, eles fazem 4 anos só, cara. Parece que ela tá há 50 anos aqui. Sim. A internet tá há 40 anos. Parece que até a nossa geração que viveu a fase analógica, entrou na digital, assim, a internet gente também de escada. O povo não sabe, não tem ideia do que é isso. Né? Se for buscar lá do Tim Berners-Lee, em 12 de março de 1990, tá aí, ó. É 40 anos praticamente, pô. Sim. Então a gente viveu essas mudanças e essa adaptação para nós ela é mais demorada, naturalmente, e de novo cai naquela situação. E eles vão criando muito rápido. Então o que cabe ao Estado, enquanto propositor de política pública, é se apressar o mais rápido possível para entregar um conceito de IA para o estudante, né? Porque o nosso receio é, de novo, entregar um cidadão capaz de criar soluções utilizando a IA.
Acho que essa é a grande sacada para a formação do cidadão através da educação, né? Então, Hélio, o papo, olha, dá pra gente ficar aqui o dia inteiro, só que nosso tempo já está esgotando. Eu quero agradecer demais a presença. Eu acho que mais do que nunca pra gente é um alento quando a gente percebe que existe uma preocupação em trazer a tecnologia da forma certa. A gente fica preocupado quando a gente vê umas iniciativas assim, por exemplo, a Universidade de Paris fez isso. Está banida a inteligência artificial e o aluno que for pego usando vai ser expulso. Gente, isso é contraproducente. Isso é nadar contra a maré. A internet, a inteligência artificial ela se tornou um ponto de inflexão. Ela mudou a realidade como a gente conhece. A gente vai conviver com a inteligência artificial da mesma forma como a gente convive com a internet, da mesma forma como a gente convive com o Google, com o Ctrl+C, Ctrl+V e com outras coisas. E quando a gente percebe que existe hoje uma preocupação na educação de chegar e falar assim, não, a gente quer mesmo que o aluno use, mas vamos orientar para usar de forma certa. Isso pra gente é um alento, nossa, gigantesco. É uma notícia muito, muito boa. E eles que aproveitem bem essa oportunidade, viu? Porque hoje você ter acesso a todo o conhecimento na palma da sua mão, para você literalmente aprender a fazer o que você quiser, é algo que a gente não teve. E que a gente está podendo ter essa oportunidade de ter agora. E demanda muita responsabilidade. Considerações finais? Não tem como não repetir aquele axioma básico, né? Que as máquinas são para as respostas, mas os seres humanos são para as perguntas. Então, que nós possamos fazer as perguntas corretas e ensinar as próximas gerações a fazerem as perguntas corretas também. Isso é o que fica. E o meu grande, imenso parabéns pelo seu trabalho, pelo seu modo de enfrentar o assunto, pela riqueza, pelo fato de se orgulhar dos seus alunos, porque a coisa mais chata do mundo é você ver um professor que acha que os alunos são os pentelhos e não tem orgulho deles. E dá para ver que você tem orgulho dos seus alunos e dos seus 200 mil filhinhos. Sim. E muito obrigada pelo seu tempo e pelos seus ensinamentos aqui pra gente. Obrigado, eu tenho muito orgulho mesmo, né? Cada criança, cada jovem, cada adulto que acredita na educação pública, não é fácil a vida deles. Muitos desistem ao longo do... E a gente briga para fazer com que eles permaneçam. Para muitos, a escola é o único lugar de comer. Para muitos, a escola é o único lugar de acessar um banheiro digno. Então, a escola pública tem ainda aqui no Brasil essa pegada de ser muito mais que uma escola. Ela é um instrumento social importante para a sobrevivência das famílias. Sim. Então, e a gente tenta fazer com que, mesmo nessa situação, o aluno tenha orgulho de estar na escola pública. Até meus filhos estudam na escola pública, então assim, eu tenho muito orgulho de ter essa idade. Então, eu tenho orgulho deles, né? É um aluno que, às vezes, em casa não tem a estrutura que se espera. Às vezes tem todo mundo jogando contra, ele vai para a escola, ele pesquisa, ele quer aprender, ele quer entregar solução, ele quer ser melhor do que aquilo que a sociedade entrega para ele como projeto de futuro, sabe? Então eu tenho mesmo muito orgulho deles e acredito realmente que a IA vai ser uma ferramenta cada vez mais importante na vida deles. Eu acho que todo gestor público tem que acreditar nisso e não remar contra, né? Então eu fico muito feliz de poder falar um pouquinho, né, do nosso trabalho. Eu orgulho também dos meus professores, né, de todo mundo que todo dia entrega uma educação de qualidade para essa gurizada que merece, né? É isso aí. E pessoal, não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais, @contra_out_law. Muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus, até a próxima e fui.